Mercado da bola. Flamengo acerta a venda de joia da base e liga alerta para assédio do Catar sobre Luiz Araújo. Olha, meus informados e minhas informadas, antes de eu te entregar todos os bastidores dessas notícias que eu vou soltar, preciso fazer um combinado rápido com você que está aqui assistindo, mas ainda não clicou no botão de inscrição. Para o YouTube te avisar em primeira mão e você ser o primeiro a saber das atualizações do Mengão, faz o seguinte, tem um botão aqui embaixo, ó, escrito inscreva-se. Clica nele agora, você não paga nada por isso e ativa o sino das notificações para receber as notícias quentinhas do rubro-negro mais querido do Brasil, o nosso Mengão. Pronto, inscrição feita, agora vem comigo que o bicho vai pegar. Vamos direto ao que interessa. Solta a vinheta aí, diretor. O mercado internacional voltou os olhos para mais uma joia lapidada no ninho do urubu. Após semanas de conversas, sondagens e arrastadas negociações, o Flamengo acertou a venda do jovem Ryan Roberto para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões na cotação atual, 60 milhões de reais, galera. O acordo prevê a cessão de 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o rubro-negro mantém 10% de mais-valia em uma futura transferência. Os bastidores de uma negociação complexa. Apesar do desfecho positivo, a transferência esteve longe de ser simples. O cenário começou a se desenhar com a chegada do dirigente Alfredo Almeida ao clube. Na época, Ryan Roberto havia trocado de empresário e encontrava-se escanteado nas categorias de base. Almeida deu voto de confiança ao garoto, que recuperou espaço e ganhou notoriedade em campo. Contudo, após novas mudanças em seu staff, o jogador recusou as investidas do Flamengo para uma renovação contratual, alegando ter em mãos uma proposta do Shakhtar. Diante do impasse, a diretoria rubro-negra adotou uma postura bem firme, tá? Vamos falar aqui sobre a proposta que foi recusada, tá? O clube ofereceu 3 anos de contrato com uma valorização salarial que, na minha opinião, é bem expressiva, tá? O Ryan não aceitou. E o Flamengo deu ultimato, tá? Com o atleta não aceitou, o Flamengo comunicou que ele seria afastado e não jogaria mais pelo sub-20 ou pelo profissional até o fim do seu vínculo em março de 2027. Sentindo o travamento do negócio, o Shakhtar recuou estrategicamente. No entanto, os ucranianos voltaram à carga recentemente, aceitando cobrir as exigências financeiras da diretoria do Flamengo. Diante desse cabo de guerra, o Flamengo internamente enxerga o valor final de 10 milhões de euros como uma grande vitória política e financeira, tá? E é importante para o Flamengo, tendo em vista que o contrato do jogador estava terminando. Qual é a estratégia europeia? O movimento do Shakhtar Donetsk reflete uma filosofia consagrada no clube: garimpar jovens promessas brasileiras para transformá-las em ativos de elite no futebol europeu. Com o martelo batido, Ryan Roberto carimba seu passaporte para o velho continente, enquanto o Flamengo garante um respiro financeiro imediato e a expectativa de lucrar ainda mais caso o meia confirme o potencial que despertou o interesse internacional. Cara, eu sinceramente, eu vou falar para vocês, eu quero que o Ryan se dê bem. Boa sorte na sua próxima, né, no seu próximo clube. Eu espero que você consiga tudo que você deseja. Mas, Ryan, pô, cara, eu acho que o Vinícius Júnior fez isso, cara. Quando o Real Madrid teve interesse no Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior ele renovou o contrato com o Flamengo para justamente o Flamengo ter um poder de venda maior, né? Porque aumentou aí a sua multa rescisória. Mas seja feliz, garoto. Aproveita, tomara que o Shakhtar te valorize, até porque o Flamengo tem 10% ainda do seu valor. Galera, agora vamos falar do Luiz Araújo, né? O Al Saad mira a contratação do atacante Luiz Araújo, um jogador, na minha opinião, importantíssimo no Flamengo. Se por um lado a joia da base se despede, por outro o Flamengo precisa ligar o alerta para o assédio sobre o seu elenco profissional. O Al Saad do Catar demonstrou forte interesse na contratação do atacante Luiz Araújo e já prepara uma proposta de contrato de 3 temporadas para seduzir o jogador. Os representantes do atleta já foram formalmente procurados. Galera, a diretoria do Flamengo, contudo, não promete facilitar a liberação. O Flamengo não quer vender jogadores. Internamente, trabalha-se com uma pedida mínima na casa dos 15 milhões de euros para dar início a qualquer conversa, tá? Essa informação eu tentei buscar aqui e foi a informação que eu tive. O que está em jogo na mesa de negociações? Para o Al Saad, uma chance de contar com um atacante pronto, taticamente maduro e habituado à pressão de um gigante brasileiro. Para o Flamengo, a venda só fará sentido por valores astronômicos. Luiz Araújo tornou-se uma peça fundamental na rotação e na produção ofensiva do elenco.
Para o jogador, o dilema profissional entre manter-se em alta competitividade no Brasil ou garantir uma independência financeira em um mercado periférico, mas milionário. Até o momento, a movimentação é tratada estritamente como interesse e sondagem, sem propostas oficiais na mesa ou acordo fechado. Caso o cenário evolua nos próximos dias, a diretoria do Flamengo teria que ir ao mercado buscar uma peça de reposição imediata antes de chancelar a saída do camisa 7. Galera, o Luiz Araújo, muita gente aí, eu queria saber a sua opinião. A sua opinião, deixe sua opinião aqui nos comentários. Sabemos aí que o Luiz Araújo tem vamos dizer assim, uma questão de amor e ódio pela torcida do Flamengo, mas, sinceramente, na minha opinião, eu acho que ele é um jogador importantíssimo. É um cara, meu irmão, que quando tem, né, que falar do Flamengo, ele tem muita postura. Nesse último jogo aí contra o Palmeiras, deu uma confusão, ele foi lá, levantou, botou a mão na coxa, mostrando a Libertadores que o Flamengo foi campeão em cima do Palmeiras. Então, ele tem muito amor pelo Flamengo. Mas o Flamengo que vai decidir junto com o Al Saad e o jogador, se o jogador é importante. A gente botou aqui na mesa, né? Para o Flamengo, para o Al Saad e para o jogador. O que é melhor para os três? Deixa seu comentário aqui, o que você pensa, o que você acha do Luiz Araújo, e a gente vai comentar depois no próximo vídeo que a gente fizer. A gente vai sempre estar comentando aqui a fala de vocês. Eu acho que o Flamengo, sobre o Ryan, fez uma venda muito boa, porque o Flamengo ele tinha o jogador até março do ano que vem. Então, um jogador com 6 meses, ele poderia assinar um pré-contrato com o Shakhtar e esperar março. Então, o Flamengo vende um jogador, libera o jogador logo, ganha 10 milhões de euros, cara, e fica com 10% dessa venda. Então, para mim, na minha opinião, foi uma vitória importante para o Flamengo, sim. Tá? O Flamengo teve postura e conseguiu. Falando em outro caso aí, galera, muita gente falando aí que o Flamengo está sem dinheiro. Cara, eu vou falar que até minha mãe fica me mandando um vídeo, filho, realmente o Flamengo está sem dinheiro. Gente, o Flamengo tem dinheiro, só que existe um fluxo de caixa. E você tem que respeitar o fluxo de caixa. O Flamengo pretendia sair na próxima, a partir das oitavas, teria que passar na Copa do Brasil e não conseguiu isso. Então, existe um fluxo de caixa, existe ganâncias do Flamengo. O Flamengo tem que chegar até tanto, ser segundo do Brasileiro, ser semifinalista da Libertadores para garantir alguns fluxos. E também a torcida do Flamengo tem ido muito ao Maracanã e tem deixado ali o Maracanã lotado. Isso é importante porque o Flamengo ele acaba ganhando mais dinheiro. Mas o Flamengo tem conversado com alguns empresários de jogadores que chegaram há pouco para o Flamengo para renegociar essas dívidas que o Flamengo tem. Porque o Flamengo está duro, não, porque o Flamengo hoje não tem um fluxo de caixa, né, muito alto. Mas o Flamengo tem condições, sim, nunca deveu ninguém, desde o momento que o BAP chegou. E eu acho importante o BAP fazer isso também, porque a gente tem um fluxo e esse fluxo tem que ser respeitado. Valeu, galera. Saudações rubro-negra. Deixa a tua opinião aqui sobre o Luiz Araújo, sobre o Ryan e sobre a questão do fluxo de caixa do Flamengo. Saudações rubro-negras.